casa de Deus? Nada. E nós temos que começar com esse nada. Porque se há contornos, coisas que o Senhor colocou em nossa personalidade, Ele equipou Paulo com algumas coisas, equipou João com outras, equipou Pedro com outras, né? Se essas coisas irão, de alguma maneira, ser úteis, vamos usar essas palavras com muito cuidado, nesse processo da edificação da casa de Deus, só um caminho para elas serem úteis. Um único caminho. Todas elas têm que passar pelo altar. Todas elas têm que ser consagradas a Deus. O que significa? Não tem jeito. Por isso que eu falo cristão verdadeiro. Porque o cristão verdadeiro, ele tem noção disso. E ele propaga isso, como nós estamos fazendo aqui, pela academia. Agora, pena que as pessoas não estão percebendo essa oportunidade de dar glória a Deus. E as pessoas estão preocupadas em ter as suas próprias glórias, né? E isso é mundano, isso não tem a ver com a vida espiritual. E como eu digo, eu não sou religioso. Eu falo de Deus, mas não estou falando de religião. Eu nem frequento tanto a igreja denominacional, né? Eu tenho um relacionamento direto com o Espírito Santo, não precisa alguém ser intermediário. E isso não sou eu, é qualquer cristão verdadeiro. E é o que a gente está tentando colocar aqui na academia, para as pessoas amadurecerem ou nascerem de novo, né? E compreenderem o que nós estamos falando aqui. Fica trabalho da cruz em nós. Temos que chegar a um veredito do nada. Temos que chegar em cada um desses talentos, como nós chamamos, não é? E podemos chamá-los assim, o Senhor sim, nos criou como somos, e talentos de uma forma ou talentos de outra, mas se eles não passarem pelo trabalho purificador, lembre-se de Isaías 6. A brasa tirada do altar como a tenaz que tocou os lábios de Isaías. Os lábios impuros. De alguém que já era um profeta, que já estava profetizando, enunciando os vereditos de Deus para aquele povo apóstata, afastado do Senhor. Ele chegou àquele ponto, logo no início do seu livro, onde ele tem o seu ai de mim, porque eu vou perecendo. A luz do Senhor foi tão fundo no coração do profeta que ele viu bem quem ele era. E viu bem que ele não poderia operar como um enviado de Deus, baseado nos seus recursos, chamemos assim. Então, depois que ele tem a visão do Cristo glorioso, tem a visão daquelas abas que enchiam o templo, tem a visão da brasa que tocou os seus lábios, por aquele serafim. Então, aí ele ouve a pergunta. A santa pergunta. Mais uma pergunta penetrante. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então, ele se vê, por causa desse processo todo aí que citamos, a visão do trono, a visão do Senhor, a visão da glória, a visão de si mesmo, a visão do altar, a brasa purificadora nos seus lábios. Não perca nenhum desse elemento quando você lê esse texto. Então agora ele pode ouvir a pergunta. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então ele pode responder. Eis-me aqui, envia-me a mim. Então, vamos ficar com esses dois primeiros elementos nesse texto para partirmos para o segundo, já ainda nessa noite. Repetindo, guarde o seu coração, não apenas as suas anotações. E medite, irmão. Medite. Meditação tem sido uma arte perdida pelo povo de Deus. Nós sabemos estudar. Gostamos dessa palavra? Gostamos quando ouvimos assim, estudar as Escrituras. Como nós gostamos. Sempre gostei também muito. Mas quando nós ouvimos assim, meditar nas Escrituras, aparece uma interrogação enorme assim na nossa cabeça. O que é isso? O que é meditar nas Escrituras? Porque ela é uma arte perdida. E meditação faz um trabalho das nossas vidas de bate-estaca, como esse que você vê nas obras aí. Cada estaca é como uma verdade de Deus, né? Você pode ser engenheiro, conhecer tudo sobre estaca. Ela é feita assim, com esse cimento, com aquele endurecedor, com esse tipo de ferro, sabe tudo sobre a estaca, né? Mas ela ainda está pendurada lá, no alto. Precisa do trabalho do bate-estaca, para que então ela vá sendo fincada na terra. E meditar realiza o trabalho, espiritualmente falando, o
bate-estaca. Quando então, diante de Deus, você considera as verdades de Deus. O Espírito Santo vai fazendo assim. Elas vão sendo aprofundadas. Então, a verdade... Se você não tem Espírito Santo, as verdades de Deus elas não são reveladas. Se você não tem as contendas, as circunstâncias más da vida, para o Espírito Santo te ensinar, para você ouvir a voz de Deus, você não se transforma dia após dia na imagem e semelhança de Cristo. É um processo difícil. A vida cristã é uma vida difícil, mas é uma vida de glória para a vida eterna, que o melhor está por vir. Então a gente não está preocupado como filho de Deus de ganhar esse mundo, porque nós já temos a vida eterna, nós temos que fazer por merecê-la cada vez mais, ter mais galardões, mais herança da vida eterna, para cooperar com Jesus Cristo. Isso é vida espiritual, isso não é religião. A verdade de Deus deixa de ser apenas conhecida, ela passa a ser assimilada. Essa é a diferença na Bíblia entre um homem de Deus e um profeta velho. O profeta velho conhece as verdades, mas o homem de Deus as tem no coração. A igreja não é um seminário. A igreja é a casa do Deus vivo. E ela só pode ser edificada com esse ministério. Ministério de bate-estaca do Espírito Santo. Colocando as verdades para dentro de nós, né? Nos constituindo. Então, a apreciação, repetindo, profunda, crescente, constante da pessoa e da obra do nosso Senhor Jesus. Graças ao Senhor, tenho ouvido notícias de várias assembleias que têm voltado seus corações para o estudo dos evangelhos. Será que o resto da Bíblia não é importante? Claro que é, tudo é a palavra de Deus. Mas parece que quando nós vamos jornadeando com o Senhor, tanto no aspecto pessoal quanto no aspecto coletivo, vamos avançando um pouco mais, mesmo que seja um pouco mais, nossas atenções são chamadas de um modo muito especial para os evangelhos. Porque se as epístolas são magníficas, brilhantes, elas têm um foco no Cristo celestial, principalmente. 80% do tempo, talvez 90%, de todos os versículos, tem foco no Cristo celestial, no ministério celestial, do Cristo ressurreto. Mas os evangelhos não. Os evangelhos têm foco no ministério terreno do Verbo encarnado. Sabe, meus irmãos, aquele que nós veremos face a face quando estivermos diante dele é o mesmo Jesus, que andou nessa terra, viveu como viveu, apresentado naquelas 4 faces, Mateus, Marcos, Lucas e João, que quanto mais lemos e meditamos, mais o nosso coração se enche. Porque só há, me permita falar para você agora como um velhinho de cabelo branco, tá certo? Só há uma coisa capaz de transformar o nosso caráter. Caráter. Não estou falando de dons, talentos, estou falando de caráter. Só uma coisa. Contemplação das glórias do nosso Senhor Jesus. Contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem. Não é maravilhoso? Bom, senhores, com essa frase eu termino aqui a nossa live e vejo a importância então de nascer de novo e contemplar com os evangelhos a vida de Jesus Cristo aqui, quando passou por aqui, quando ele foi homem, como eu e você, como ele foi um ser humano, como nós, com todas as dificuldades, carregando sua cruz e morrendo naquela cruz, pregado naquela cruz, para salvar você, eu e aqueles que escolherem uma vida espiritual nele e ele em nós, e nós participarmos do corpo corporativo de Cristo, onde ele é o nosso cabeça, e que nós sejamos orientados pelo Espírito Santo, ouvindo pela intuição a voz de Deus. E a gente tem que agradecer essa oportunidade e divulgar
testemunhar, né? Como a gente está fazendo aqui, e convocando, conclamando os senhores para participarem conosco desse projeto. Não só um projeto que não tem só o viés teórico, espiritual, mais vivencial na empresa Dynamis, de estar conosco, vivenciando em cada das nossas dificuldades diárias, como a gente pode estar dando glória a Deus e sendo conduzido pelo Espírito Santo. Um bom almoço para vocês, um bom domingo, muito obrigado e até a próxima.